Olá a todas e todos. Nós temos muito prazer, em nome da ANAP, de conversar hoje sobre um tema fascinante e com duas pessoas que dominam absolutamente esse tema. A nossa ideia é discutir um pouco, entre tantas consequências da pandemia, o que a pandemia mudou a cobertura dos temas de saúde e, de outra parte, o que essa cobertura acabou mudando um pouco a pandemia ou o enfrentamento da pandemia. E, para isso, nós convidamos duas jornalistas extremamente respeitadas, porque especializadas, porque experientes em temas de saúde. Eu agradeço muito a presença da Silene Pereira, da Veja Saúde, com uma bonita história de cobertura do setor de saúde, e agradeço muito a presença da Cláudia Colucci, da Folha de São Paulo, igualmente com uma história muito bonita, muito reconhecida nessa batalha que é a cobertura da saúde. Eu vou desenferrujar um pouquinho do jornalista que nunca me deixou e vou fazer uma pergunta inicial para vocês, depois a gente vai conversando. É evidente que esse ano e meio que a gente viveu registrou a maior cobertura e o maior interesse, a maior audiência de temas da saúde da história. A minha curiosidade, Silene, esse período muda a forma como se faz cobertura de saúde? E muda em quê? Como muda? Oi, bom dia, Brito, bom dia, Cláudia, bom dia quem está nos assistindo. Brito, essa é uma questão bastante complexa, eu diria, né? Eu tive a experiência de acompanhar a grande parte dessa cobertura do outro lado do balcão, como a gente conta, né? Foi exatamente o período no qual eu passei fazendo assessorando o Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, onde foi registrado o primeiro caso de Covid no Brasil. Então, eu consegui enxergar do outro lado, primeiro, como a imprensa começou a tratar o caso, ainda com um enorme despreparo, até porque naquele momento não só os jornalistas, mas ninguém sabia direito o que estava acontecendo. E aí, ao longo desse tempo, eu vi alguns profissionais, sim, amadurecendo, entendendo melhor e querendo fazer uma cobertura de alta qualidade. Mas eu digo assim, até com uma dó no coração, um aperto no coração, que a maioria dos casos que eu acompanhei de atendimentos mais difíceis, eu diria, foi de jornalistas, de profissionais que continuaram desinteressados em buscar a informação de qualidade. E isso eu lamento muito. Então, quando você me pergunta se isso muda a forma de cobrir saúde, por essa experiência de enxergar os meus colegas do outro lado, como assessora, eu infelizmente digo que não. Eu acho que a gente poderia ter, nós como jornalistas, a gente poderia ter aproveitado muito mais essa experiência que é única, histórica, que nenhum de nós vai passar novamente, para entender as necessidades, entender a complexidade que é cobrir saúde. Oi. Não, por favor, prossiga. Então, eu sei que parece meio melancólico, né, o que eu estou dizendo aqui, mas foi o que eu observei. A gente perdeu o bonde, sabe? O bonde de melhorar como jornalistas de saúde. Um jornalista provocador perguntaria se você acha que a imprensa saiu melhor que os governos. Mas isso é assunto, não, mas aí... isso é assunto para daqui a pouco. Cláudia, qual é a sua avaliação das consequências dessa overdose de cobertura de temas de saúde durante a pandemia? Então, olha só, bom dia, Brito, bom dia, Silene, bom dia a todos que nos veem, nos ouvem aqui. Só emendando um pouco o que a Silene está colocando, o que a gente viu nessa pandemia foi muita gente que nunca tinha lidado com saúde
cobrindo saúde, né? Então, e sem nenhum preparo, todo mundo caiu de paraquedas. Então, eu acho que quem já tinha alguma formação anterior na área de saúde conseguiu aprender muito nesse período, né, e amadurecer muito profissionalmente. Agora, realmente, a grande maioria que caiu de paraquedas, não sei o que vai tirar disso, porque daqui a pouco acabou, né? A hora que esses casos reduzirem ainda mais, a notícia agora vai ser as eleições do ano que vem e acabou a saúde, né? A gente vai voltar ao que era antes, tal. Mas eu acho que a gente sai dessa pandemia com muitos aprendizados, né? Primeiro que não há dúvida de que a informação bem qualificada é fundamental, ela salva vidas, né? A gente viu essa importância de dados, sem dados a gente não avança. Então, esse consórcio que foi feito entre os veículos de comunicação foi um ganho incrível, que eu acho que pode ser o começo de uma nova forma de se trabalhar, sabe? Eu acho que com dados não tem que ter a concorrência, a gente tem muitos lados aí que pode dar furo, tal, mas com transparência, com dados, essa iniciativa do consórcio da imprensa foi fundamental e eu acho que vai continuar sendo importante na fiscalização dos governos, quando a gente perceber que os dados não estão sendo transparentes, a informação não está sendo qualificada, acho que tem que ter ampliar essa iniciativa desse consórcio. Os médicos, né? Obviamente não todos, eles são, se eu não estiver errado, eles são um pouco retraídos ou refratários, dependendo do caso, a uma maior, os melhores médicos, a uma maior exposição, a uma maior questão de dar entrevista, de incluir a comunicação com a população geral como quase um dever dos médicos. Olhando para os médicos, né? Depois dessa transformação de boa parte dos epidemiologistas em popstars, né? Vocês acham que, pelo que vocês estão sentindo, que os médicos, na relação com a comunicação e com a imprensa, mudam em que direção, Cláudia? Bom, eu acho que primeiro muda. Se a gente for um pouquinho esperto, a gente usou essa pandemia, a gente jornalistas, para filtrar as nossas fontes, né? Porque assim, o que teve de médico falando besteira nessa pandemia, sendo negacionista, então assim, eu acho que para começar é isso, é fazer uma limpeza na agenda e deixar realmente médicos, cientistas que se baseiam na boa ciência, né? Então, acho que por aí, eu acho que já é um bom começo. E acho que sim, eu acho que eu, por exemplo, fiz muitas novas fontes nessa pandemia, em todas as áreas, na medicina intensiva, na infectologia, na imunologia. Então, assim, novos atores surgiram, novos atores que estavam já trabalhando há muito tempo na área, mas muitas vezes aí na bancada do laboratório, fazendo pesquisa, ou nos departamentos das universidades, e não apareciam, né? Então, eu acho que sai um saldo muito positivo dos dois lados aí, um filtro melhor por parte do jornalista naquela ponte que merece estar ali, e os bons médicos que fazem pesquisa, que trabalham naquela área a fundo, ganharam visibilidade. Você acha, Silene, que os médicos estão mais, aspas, abertos, então, a dialogar com a imprensa e especialmente com a opinião pública, por conta... Com certeza. Com certeza, Brito. Eu concordo plenamente com o que a Cláudia falou. E assim, eles não só estão mais abertos para falar com os jornalistas, como eles perderam, vamos dizer, 80% do medo que eles tinham da imprensa, né? Porque jornalista parecia palavrão, né? Quando você procurava um médico, porque a priori, jornalista já vai colocar você em alguma roubada, né? Basicamente é assim que eles pensavam. E a pandemia mudou absurdamente essa visão,
Primeiro porque eles mesmos começaram a perceber com quem eles poderiam falar mais, quem estava de verdade entendendo o que eles estavam falando. Então, aos poucos, eles foram relaxando e aprendendo a passar informação muitas vezes muito difícil de ser compreendida, inclusive por jornalistas especializados, né, Cláudio, porque era muita linguagem nova, enfim. E um outro ganho que eu acho bem legal é que, assim, a cobertura ela se ampliou muito para além do médico, né? A gente conheceu melhor o que faz um fisioterapeuta, né? O psiquiatra, claro, o psiquiatra a gente conhece mais, o psiquiatra assistindo os próprios colegas, né, que estavam ali na linha de frente, os enfermeiros, né, profissionais ali fundamentais nesse enfrentamento. Então, eu acho que, desse ponto de vista, a experiência mudou tudo e só tende a ser daqui para melhor. Quando a gente está falando aqui do boom de comunicação que ocorreu e está ocorrendo ainda de alguma forma durante a pandemia, é inevitável passar a falar um pouquinho de redes sociais e de fake news e de tudo isso que foi montado, infelizmente, em torno da pandemia. A impressão que fica, e eu queria ver com vocês isso, é que, no início, como todos estavam aprendendo, para o consumidor de informação também era difícil saber o que era verdade, o que era boa informação, o que era má informação. E à medida que algumas verdades foram se impondo, por exemplo, a verdade da vacina, a verdade da ciência, eu estou sendo otimista demais ao supor que a pandemia tenha ajudado o consumidor comum de informação a separar melhor o que é jornalismo do que é, não vou nem adjetivar, do que é não jornalismo. Nós saímos melhores como sociedade consumidora de informação, ou isso é porque eu acordei de bom humor hoje e eu estou muito otimista? Cláudia. Eu acho que você acordou de bom humor e está otimista. Eu sinceramente, Brito, eu não acho que tenha... eu acho que, assim, informação teve muita, informação qualificada também, mas eu acho que a gente tem uma parcela da população totalmente refratária a essa boa informação. E que eu acho que uma parcela, sim, e eu acompanhei alguns casos, mas eu acho que, sei lá, 30% da população continua sendo negacionista, apesar de toda a boa informação divulgada, por uma questão quase ideológica, quase de time de futebol, sabe? Não importa o que seu time faça, você vai continuar acreditando nas inverdades. Mas tirando o que fanatizou numa ou noutra direção, né? Vamos tentar pegar assim, o não fanatizado, o chamado, aquela história, o eleitor comum, o leitor comum. Você tem essa mesma impressão em relação ao comum, ao não fanatizado? Então, não, eu brinco quando eu falo que não resolveu nada. Eu acho que uma parcela, sim, apesar de que o consumo de informação e a informação paga, por exemplo, quem assina o jornal, seja impresso, seja online, né, isso oscila, né, aumentou durante a pandemia, aí a hora que começa a melhorar as coisas, isso também está caindo, então eu acho que sim, teve uma melhora, eu acho que tem que ser medido isso, a Fiocruz tem feito alguns estudos medindo isso, e durante a pandemia conseguiu detectar uma melhoria de pessoas apostando no jornalismo ali e confiando mais no jornalismo do que nas informações que recebe pelo WhatsApp. Então, eu acho que isso tem que ser mais medido ali, com critérios mesmo, né? Porque senão fica só a nossa percepção, né? E a nossa bolha, né? O que a gente vê na nossa bolha e ao redor dela. Eu tendo a acreditar que sim, eu não sei em que medida, Brito, né?
mas eu tendo a acreditar que a gente sai um pouco melhor, assim, a gente consegue arregimentar mais vidas aí, mais vidas que confiam na boa informação, que confiam no jornalismo de qualidade, e que preferem isso à informação que recebe pelos grupos de WhatsApp. A Silene começou um pouquinho pessimista com a imprensa. Você está pessimista também, eu estou obviamente brincando na informalidade da nossa conversa, em relação ao leitor, essa palavra leitor hoje é complicada, em relação ao consumidor de informação, você também está saindo da pandemia, Silene, pessimista, ou acha que a gente, tirando os fanáticos, pôde avançar um pouco? Olha, aí eu vou falar o oposto do que eu disse em relação aos jornalistas em geral, né? Porque, às vezes, era mais difícil você convencer o jornalista de que aquilo era uma fake news do que convencer, sei lá, o seu grupo próximo, enfim. Eu acho que esse consumidor médio, ele sai melhor informado, ele sai pelo menos sabendo o que ele tem que ver, quais são as fontes que ele tem que procurar para se certificar, para ver se aquilo é uma fake news ou não. Eu acho que isso, e alguns conceitos, né, que muito pouca gente tinha ouvido falar, conceitos da ciência mesmo, como estudo clínico, né, estudo clínico duplo cego, randomizado. Hoje, não, obviamente, exagero dizer que está aí na boca de todo mundo. Não está. IFA virou palavra. IFA? Olha, chegou o IFA lá na... Chegou o IFA. Então, chegou o IFA. Não, mas é fase 3 ou né, estudo em tempo real, não é? Então, assim, eu vi isso acontecer, por isso que nesse ponto eu sou bem otimista. Eu acho que a gente abriu uma portinha ali. Né? Primeiro, abrir uma frestinha para que as pessoas entendam o que é a tal da ciência, quem é que faz a tal da ciência, né? E no que ela se baseia, enfim, por que ela é tão importante. Então, a gente abriu essa frestinha, mas, como eu disse, eu estava rindo enquanto vocês estavam falando, porque eu estava me lembrando de casos de dificuldade de convencer o jornalista, falando, mas olha, está aqui. Eu falei, então, não é isso, esse jornal científico nem existe. Aí é difícil. Eu não precisaria fazer o disclaimer, mas faço questão de fazer, quer dizer, trabalho e sou diretor executivo de uma entidade de hospitais privados, o que me deixa à vontade para dizer que, por algumas razões corretas, do ponto de vista de restrições da própria atividade, os hospitais, historicamente, são um pouco fechados em termos de comunicação, ou, se quiserem, são excessivamente cautelosos. Né? E eu não retiro algumas origens e razões para isso. Vocês acham, já perguntei isso sobre os consumidores, sobre os médicos, vocês notam ou notaram diferenças, evolução na forma e na qualidade da comunicação e da vontade de se comunicar dos hospitais em relação à pandemia enfim, a tudo que a pandemia provocou? Silene, começar por ti, porque tu começaste, tu vai ter cuidado na resposta agora. Agora você me pegou, Cris. Não, mas, enfim, tu achas que os hospitais estarão mais, de novo, abertos? Eu não tenho dúvida disso. E a evolução que a gente pôde assistir, né, do início até agora, 1 ano e meio, quase 2 anos depois, na ideia de acreditar o quanto é importante uma comunicação bem feita, ela cresceu demais entre os hospitais, né? Tanto que, assim, sei lá, uns 6 meses depois, você via a Cláudia cobrindo ali pela Folha, imagino que ela deve ter sido chamada, convidada aí a dezenas de hospitais aqui no Brasil, a conversar com dezenas de fontes. No início, e aí voltando lá, né, por conta dessa minha experiência, no início, claro,
foi mais complicado porque a gente, né, caiu um meteoro ali, e como é que se lida com isso? Fala isso, não fala aquilo, mas eu vou falar particularmente da experiência ali no Einstein, né, que foi onde eu estava até há pouco, e aos poucos eles foram entendendo a importância, sim, de falar, e foram vendo o resultado disso, né, que não só era um resultado de contribuição efetiva ali, de dar informação, como também um resultado bom para o nome da instituição, né, ela firma a instituição como uma entidade ali de referência naquele assunto, enfim. Então, é positivo para todo mundo. Tanto que, assim, o Einstein viu isso com tanta intensidade que decidiu criar um departamento de comunicação, né? Isso eu não tenho dúvida de que é resultado dessa observação, do quanto isso é importante. Você está vendo essa maior abertura dos hospitais, Cláudia? Como é que você examina aí a capacidade ou, enfim, o formato de comunicação que os hospitais tiveram ao longo da pandemia? Eu acho que é muito diverso, Brito. Eu acho que entre os hospitais de excelência, essa compreensão está mais consolidada, sabe, dessa importância, dessa comunicação bem feita, dessa confiança mútua, né? Então, assim, eu tenho ótimas experiências com os hospitais de excelência aqui de São Paulo e tal, mas os outros ainda é uma caixa preta e você dificilmente consegue ir além. Eu vi muito nesse período, sobre isso a gente não tem interesse em falar. Eu não sou propagandista de hospital, né? Eu quero falar do que eu quero falar, não a pauta que vem, né, do hospital. Então, eu acho que varia muito quem está mais bem preparado para lidar porque nem sempre virão notícias positivas. Você liga para o hospital para questionar atitudes, para questionar notícias que te chegam e você quer confrontar se é verdade ou não, tal. Então, tem muito ainda nessa história. Sobre isso a gente não tem interesse em falar. Mas posso Oi, Brito, desculpa, eu queria fazer uma pergunta para a Cláudia sobre isso, posso? Deve. Aperte a Cláudia. Vamos tentar hoje. Vamos pôr ela na parede hoje. Maravilhosa. É o dia da vingança com a Cláudia Colucci. Aí não vai dar esse tempo, hein, Brito? Não, é que me surpreendeu, Cláudia, essa tua observação de que ainda há hospitais que sobre isso a gente não quer falar. Qual é o perfil desses hospitais? São os hospitais que, óbvio, não estão ali no topo da excelência, estão um andar abaixo? Que tipo de hospital é esse? Não, tem hospital no topo de excelência também, é muito diverso, assim. Tem hospitais, inclusive, da ANAP, que eu já ouvi isso. Então, assim, acho que depende muito da gestão, do gestor do hospital, né, da forma como esse gestor entende e não teme, né, a imprensa ou o jornalista que vai conversar. Acho que depende muito também da relação anterior, né, do jornalista com esse gestor hospitalar e tal. Mas eu encontrei de tudo, assim, desde de hospitais, né, nesse período, sim, de excelência, que fazem parte aí do grupo da ANAP, outros que não, os menores, então nem se fala. Até para você conseguir falar com o diretor de um hospital é muito complicado. Hospitais públicos também, né? Porque quando a gente pensa, né, a gente tem que, né, é hospital privado, mas tem os filantrópicos, tem os públicos, é uma coisa gigantesca esse país, a rede hospitalar desse país, né? Então, a diversidade é imensa. Então, acho que é só um micro ali que está bem preparado para essa relação com a imprensa. Sem querer fazer teoria sobre hospitais, né, mas eu fico pensando assim, ouvindo vocês. Entre outras possibilidades, né, um hospital pode ser chamado a falar sobre a sua expansão, sobre o fechamento de uma unidade, sobre alguma coisa atinente ao negócio do hospital, a parte, digamos, da cobertura econômica, né, de um hospital. E aí alguns têm restrições por conta de capital aberto, etc.
Outros podem ser chamados em cima de uma denúncia de alguma coisa que tem que ser esclarecida relativa, e nós estamos vendo aí exemplos, à atividade do hospital. Eu sempre achei, quando era jornalista, exercendo jornalismo e depois, que na hora em que você é demandado a dar uma explicação, a pior coisa que você pode fazer é não dar explicação nenhuma. Né? Eu sempre achei isso, acho que é uma política suicida. Eu gosto muito de comentar assim, quer dizer, o corredor ele vai ser ocupado. Se você não ocupar com informação, ele vai ser ocupado pelo boato. Então, escolha. Fica fora do corredor, você vai ficar só aí. Mas eu quero chegar no terceiro tipo de informação. Brito, só um parênteses, assim, só para exemplificar essa questão que eu falei, né? Por exemplo, a Einstein e o Círio diariamente divulgavam boletins com ocupação do hospital, por exemplo, né? Ocupação na UTI Covid e tal. E aí, essa questão da falta de informação, muitos hospitais, assim, não, a gente não pode divulgar. Então, por que não? Não, a gente passa esse dado direto para o governo, então vocês... Não, né? Você tem hospitais divulgando isso diariamente, né? Não faz sentido você negar essa informação de qual é a ocupação da sua UTI, né? Mas eu queria chegar, está perfeito, eu queria chegar no terceiro, quer dizer, tem um terceiro tipo de informação que aí não me parece caber a história de dizer isso é ou não é do meu interesse. Eu considero que é do dever. Ou seja, jornalista, vou por exemplo, mais simples de todos. Jornalista está fazendo matéria sobre cuidados que tem que tomar com a gripe. Né? Os hospitais são centros de promoção de saúde. Né? E parte da promoção da saúde, cada vez mais, depende do autocuidado, da consciência do próprio cidadão e da cidadã em relação à sua saúde. Ou esclarecer que não adianta tomar não sei o quê, porque não é isso que resolve. Então, eu me atreveria, e feito o disclaimer que eu sou de uma entidade de hospitais, que algumas informações não cabe examinar se é interesse ou não. É dever, porque não é um dever com o jornalista, essa frase velha, mas é verdadeira, é dever com a sociedade. Eu sou muito traumatizado porque eu cobri a famosa história da meningite. Eu vim fazer um estágio no Estadão com o Raul Bastos e caí 2 dias depois de começar a meningite e alguém deveria, né, saber, quando eu digo alguém é Brasília, de quantas pessoas a censura matou ao proibir que se falasse em meningite. Você tinha uma epidemia em São Paulo, né? E eu estou falando de história de, meu Deus do céu, 40 e tantos anos atrás. Então, informação cura, né? Informação cura se for boa. A gente até agora tem falado um pouco sobre o que a pandemia fez com a imprensa. Mas se a gente invertesse o eixo, o que a imprensa fez com a pandemia? Né? O que foi no absurdo de supor que não houvesse imprensa ou que não tivesse sido tão intensa, do que a pandemia livrou o Brasil, do que a pandemia, perdão, do que a imprensa, né, contribuiu, o que a imprensa pode dizer, olha, não fosse a gente ou a gente participou e ajudou muito nisso? Acho que primeiro, como eu já tinha antecipado, a questão de dados, né? Foi com a atuação do consórcio de imprensa que os dados vieram à tona. O Ministério da Saúde teve um apagão ali no início, e depois da saída do Mandetta, a gente viveu isso claramente, assim, um apagão de dados. Então, assim, essa união dos principais veículos de imprensa do país em criar um banco de dados e monitorar isso, acabou inspirando outros, né? Então, a Associação dos Secretários de Saúde, né, também criou isso, enfim, isso movimentou o setor da importância da gente ter transparência nos dados. Acho que, em segundo lugar, uma coisa que ficou, para mim, assim, muito marcante, a importância
de vigilância, né, de dados, de informações em relação a o que funciona, o que não funciona. Senão a gente estaria até hoje ainda achando que cloroquina funciona, né? Então, se a gente fosse depender do que o Ministério da Saúde, de normas ali, até vindas ali do Ministério da Saúde, então foi esse contraditório, né, de que não funciona, e mostrando a todas as evidências científicas disponíveis, tal, foi fundamental isso, né, porque a gente acabou sendo uma vergonha internacional, um dos poucos países do mundo, depois de 1 ano e tanto de pandemia, ainda prescrevendo hidroxicloroquina, ivermectina e esse kit todo, e que a gente hoje, acompanhando a CPI, dá para chegar mais perto, né? Que não foi ignorância, né? Foi uma má fé, foi a gente ganhando em cima, enfim, é uma coisa que a gente não consegue medir ainda o prejuízo dessa fake news durante essa pandemia. E acho que a imprensa, foi graças à imprensa que a gente conseguiu, sabe, só acredita ainda quem está em outro mundo, né? Quem acredita nesse tipo de coisa. Uhum. Eu peguei, logo que eu cheguei em São Paulo, de volta aos Estados Unidos, foi em março, era aquela situação de total fechamento da cidade. Eu me lembro que eu cheguei no hotel, um hotel que tem 380 apartamentos, caí na besteira de perguntar quantos estavam lotados, quantos estavam ocupados, e tinha 5 ocupados. E naquele momento, conversando ali com o porteiro, com o pessoal, as pessoas não sabiam exatamente, né, o que fazer. Então, claro que houve um aprendizado. Mas aí, Silene, eu queria tirar vantagem do fato de você ter estado no hospital. O que você, olhando com crachá de hospital, o que você percebeu que os hospitais percebem como uma grande contribuição da imprensa nesse processo todo da pandemia? Eu acho que é aquilo sobre o qual eu falei há pouco, que é a informação no meio da escuridão, principalmente naqueles primeiros meses, né? Eles entenderam esses, né, que eu falei, que a Cláudia mencionou, enfim, que entenderam a importância da comunicação. De repente ficou muito claro que eles tinham essa responsabilidade e que eles, sem o que vinha deles, sem o que era oferecido, sem a porta aberta para que o jornalista fosse lá colher a informação mais qualificada possível, que se eles não tivessem feito isso, provavelmente a gente ainda estaria patinando demais. Então, os hospitais perceberam isso muito rapidamente, né, e ocuparam esses hospitais sobre os quais a gente já falou, e ocuparam esse espaço, como você bem disse, onde não tinha ninguém, né, e eles não tinham, porque a gente não tinha uma governo, a gente não tinha ninguém, né, nessa esfera a gente só tinha confusão. Então, nesse cenário que não tinha ninguém para falar, os hospitais se colocaram como as fontes, né, nas quais os jornalistas poderiam confiar. E eu estava aqui refletindo, enquanto a Cláudia estava falando, né, da importância que a imprensa teve em levar isso para a população, né? Então era assim, a busca ali com fontes qualificadas, onde quer que elas estivessem, e levar isso para a população foi a grande diferença, eu acho, no meu ponto de vista, em relação ao que aconteceu, por exemplo, na gripe espanhola, lá 100 anos atrás, quando foi exatamente o oposto, né? Então, assim, a contribuição da imprensa para a pandemia foi a primeira coisa dizer que sim, há uma pandemia, né? Porque há 100 anos sequer existia a pandemia, os jornais não falavam no assunto, né? Então, acho que começa daí, né? Foi informar, olha, estamos numa situação crítica e de exceção. Eu vou dar uma chance agora de vocês falarem mal do Sérgio Dávila, do Policarpo, do Fábio, os editores aí da Folha e da Veja,
né? Eu estou brincando, mas é o seguinte, antes da pandemia, né? Antes da pandemia, o espaço para temas de saúde, ele não é um espaço fácil de observar, não era um espaço fácil de observar, especialmente nos jornais. A cobertura de saúde, vocês sabem disso mais do que eu, ela fica um pouco dividida. Tem uma parte que vai lá para a economia, quando fala que fundiu, vendeu, comprou, IPO, não sei o quê. Tem uma outra parte que é consumidor, porque o preço, o plano e tal. E tem uma parte, eu diria, serviço/ciência, né? E regulatório. Então, ela já tem o prejuízo de ser meio solta dentro dos jornais, historicamente. E com dificuldade, até porque o país passou e passa por momentos onde, para conseguir disputar espaço com o escândalo do dia, né, tem que brigar muito. Bem, veio a pandemia e a gente nota, de novo, talvez eu tenha acordado realmente de bom humor, a gente nota uma ampliação de espaço, já de debate até de outros temas, não da pandemia. Vocês acham que, claro, não vai se manter o espaço que tinha na pandemia, mas o espaço para debater temas de saúde nas revistas, nos jornais, na mídia, enfim, ele tende a aumentar ou isso é uma ilusão e daqui a pouquinho chega a eleição, como disse a Cláudia, e volta lá para um menor espaço? Olha, assim, no caso da Folha, a gente já tinha uma página garantida diariamente, né? Eu sou pré essa página, né? Que realmente a gente tinha que disputar diariamente com a notícia da Câmara. Então, assim, era um horror. A gente tinha garantido uma página aos domingos. E durante a semana se chovia em São Paulo, o que tinha de saúde caía, né? Se tinha uma briga na Câmara, o que tinha de saúde caía, né? A partir do momento que a gente começou a ter essa página diária, essa página é de ciência e saúde, então ninguém tasca naquela página, né? Então isso já foi um ganho imenso. Mas, assim, era uma coisa colada ali, era a última página de cotidiano e tal. Com a pandemia, a gente começou a ganhar a primeira página, né? Então, inverteu, né? A prioridade passou a ser saúde, a capa de cotidiano passou a ser saúde. Então, assim, eu acho que com a vida, tomara, né? Voltando ao normal, né? Eu acho que as coisas tendem a se acomodar, mas, assim, perder espaço, certamente a gente não vai perder. Pode ser que a gente não continue ocupando a capa de cotidiano, porque outros temas virão. Mas, no caso da Folha, eu acho que o espaço está garantido ali, como esteve nessa última década, com essa cobertura diária. O nosso Sérgio Dávila saiu bem da resposta, né? Mas é verdade. Não, a Cláudia, evidentemente, o que a Cláudia disse era verdade. E na Veja Saúde, Silene? Na verdade, eu estou na Veja Vejona. Sim, Vejona. Mas Oi? Perdão, eu cometi o equívoco, na verdade foi um ato falho, porque que espaço, né, vai ser permanente para a saúde na Veja? Refraseio. Existe ali um espaço garantido, né, de ao menos uma matéria por edição, mas uma coisa que eu estou percebendo muito ali, eu estou ali há pouco tempo ainda, mas existe uma demanda muito grande no online, Brito, e a gente tem ido muito bem, assim, com a audiência normalmente entre as mais lidas estão ali, ao menos uma das matérias que a gente produz para o site. Então, assim, eu acho que esse espaço, ele se mantém, como diz a Cláudia, eventualmente pode crescer, e eu acho que o terreno que a gente tem para crescer é no online mesmo, porque eu acho que é aquela coisa assim, as pessoas querem consumir esse tipo de informação, né? Então, e depois da pandemia isso ficou ainda mais evidente. Então, é isso, porque como é que a gente explica hoje ter ali matéria de saúde todo dia na lista das mais lidas, né? E não necessariamente matéria de Covid, de pandemia.
Eu queria entrar num assunto que é inevitável, porque ele marca a pandemia e marca a cobertura da pandemia, que é o encontro não muito agradável entre a política e a pandemia, né? E eu queria provocar vocês a seguinte reflexão. Vocês duas, pela experiência, já cobriram centenas ou milhares de assuntos polêmicos, onde haverá alguém defendendo uma determinada posição e o manual convencional de jornalismo obriga a ouvir a outra parte. É uma polêmica, e a gente viveu aqui no campo mesmo da saúde diversas polêmicas ao longo e vai seguir vivendo. Esta, a da pandemia, ela passa a ter um dilema, digamos, de ordem ética para a imprensa, porque a polêmica se estabelece a partir da negação. E o espaço à negação parece confrontar com o interesse da população e com o dever da imprensa. E, nessa medida, né, o confronto durante a pandemia não é o confronto clássico, né, de duas visões, aqueles programas na televisão, às vezes, muito comuns, frente a frente, lado a lado, né? No Rio Grande do Sul tinha um ótimo chamado Conversas Cruzadas. Passa a ser uma polêmica onde a imprensa se vê, sob certo aspecto, obrigada a não dar espaço a uma posição, aspas, contrária, porque essa posição, na verdade, ela coloca a população em risco. E aí a imprensa passa a ser, de novo, aspas, aliás, nem é aspas, perseguida por ter uma posição que é atribuída como ser uma posição política, né? E alguns dos melhores partidos de oposição do Brasil nos últimos tempos estiveram na mídia. Então, como é que vocês pensam isso? Foi uma experiência diferente? Ela foi diferente e ela obrigou vocês ao quê? O que ela deixa como lição para vocês duas e o que ela deixa como consequência? Cláudia. Eu acho, Brito, assim, eu concordo inteiramente com tudo que você disse. Nunca tinha vivido tanta dificuldade, até porque, por exemplo, eu tive ótimas fontes, que funcionaram muito bem na pandemia de Zika. Um virologista, que eu não vou citar o nome, por exemplo, que se destacou muito durante a pandemia de Zika, que foi minha fonte e tal, que durante a pandemia agora de coronavírus, e que se mostrou um negacionista, eu tive que excluí-lo, ele, da minha relação de fontes, né? Porque chega um momento que não tem mais como a gente disse no início, havia dúvida se funcionava, se não funcionava, o que funcionava, só que, assim, alguns meses depois, as coisas já estavam muito bem estabelecidas, né? Como, por exemplo, essa questão de tratamento precoce, né? Não existia mais dúvida, tudo que vinha da boa ciência mostrava que não havia evidência de benefício nesse kit COVID, nesse tratamento precoce. E essas pessoas continuavam insistindo, né? Então, foi uma decepção muito grande com muitas dessas fontes, assim, você não dá para confiar mais, acabou, funcionou bem em outras vezes, mas agora, seja lá por quê, por questões ideológicas, porque eu não sei, mas não dá mais para confiar. E dentro do jornal há uma discussão grande, não só em relação à pandemia, mas a gente tem visto muito em relação ao clima também, né? Em relação ao racismo, enfim, a gente tem acompanhado essa discussão toda do Nardoc aí, enfim, complicado, tem posições divergentes até dentro mesmo dos veículos de comunicação, quem acredita que não deveria dar espaço nenhum, né? Se existe, a ciência estabelece as coisas, a gente tem que seguir, tem que ter esse manual, tem que ter como guia, né, o que existe de base na ciência, né,
nos consensos, né, nessas coisas todas, não na opinião pessoal, na interpretação pessoal de cada um. Mas é um tema que ainda não tá resolvido, ainda tem discussões e acho que ainda vamos ter pano para manga aí. Uhum. Até porque nesse caso, né, Cláudia, o contraditório é um contraditório que não tem fundamento nenhum, né? Então, por que você vai ouvir o contraditório? É um contraditório que pode matar as pessoas, né? Mas é uma discussão super interessante, a gente podia em outra conversa até, mas na verdade você também pode pensar, então a imprensa de repente passa a ser a censora, né? Do que as pessoas vão consumir, com que critérios, né? Aí a gente, como você falou, aí você tem que escolher o critério da ciência nesse caso, não tem como, né? Então você tira o contraditório, que é um contraditório sem qualquer fundamento, que faz mal, né? E entra lá com o que é possível saber de acordo com a ciência, e ponto. Mas é um assunto bem complexo mesmo, né? Nós, estou dizendo, quem se formou jornalistas são vocês, mas é muito difícil explicar, às vezes até em casa, né, ou com familiares ou com amigos, a famosa diferença entre isenção e neutralidade, né? A isenção é um ponto de partida, é a obrigação do jornalista de percorrer o conhecimento, buscar o conhecimento. Uma vez chegando ao conhecimento, não pode haver neutralidade com aquilo que pode causar danos claríssimos, universalmente consagrados à sociedade. Né? Como é que seria o contrário? Né? Como é que seria estimular algo que a ciência, unanimemente, entre aqueles que são respeitados e institucionalizados a nível, inclusive, global, dizem. A imprensa não estaria se colocando como corresponsável por sofrimentos e mortes. Então, é curioso, e eu estou falando isso como pessoa que está de fora, digamos, do dia a dia das redações, cobrar isenção, na minha opinião, todos nós temos que cobrar isenção da imprensa, no sentido de você não pode começar a estrada já tendo, né, uma posição prévia, não vi e já sei. Né? Agora, a partir do momento que vi, confirmei, chequei, rechequei, sei que tal posição é absolutamente contrária ao interesse humano. Como é que eu mantenho isenção? Eu não quero fazer comparações, mas grandes problemas aí da história recente do mundo, como ser neutro diante do, sei lá, não vou dar exemplo, porque não quero entrar nessa discussão. Eu estou, na verdade, dando uma pequena pausa para propor agora um assunto super suave, super tranquilo. A pandemia vai mudar alguma coisa no sistema de saúde do Brasil? O paciente brasileiro do SUS, vamos começar por ele, do paciente da rede hospitalar privada, filantrópica, o sistema de saúde em si, ele sai melhor, sai pior? O que ele muda? Digamos que passou a pandemia, nós vamos voltar ao velho normal, que não tinha nada de normal. Na saúde, quer voltar ao velho normal, deve voltar ao velho normal, ou haverá um novo, realmente novo? Enfim, como é que vocês avaliam, porque são especialistas, né, em observar o sistema de saúde do Brasil, como é que vocês avaliam o que a pandemia trará como consequências, especificamente consequências modificadoras, transformadoras do nosso sistema de saúde? Silene. Eu acho que muda sim, e muda bastante coisa. Acho que, em primeiro lugar, porque a sociedade, primeiro, muita gente descobriu o SUS, né?
porque ninguém chegou lá e descobriu que ele podia tomar uma vacina de graça por um sistema que é magnífico que a gente tem aqui. Então, começa daí, né, a consciência que a sociedade tomou de que existe um sistema público de atendimento fenomenal, né, e que, sim, se bem tratado, bem gerido, é capaz de promover uma cultura de saúde, um cuidado de saúde magnífico. Então, eu acho que a gente não volta, e também espero isso, que não volte ao que era normal antes da pandemia, muito por conta dessa consciência que a população tomou. E também por parte dessa, eu vejo uma boa geração de jovens médicos, né, que de repente se viram ali no começo de carreira, enfrentando uma coisa desse tamanho, me parece que despertou, claro, não vou ser poliana aqui, todos resolveram, mas despertou em muitos deles a vontade real de fortalecer esse sistema de atendimento público. Então, eu tenho esperança, assim, de que para o normal antes da pandemia a gente não volta. Além de melhorias como aprender a manejar os leitos rapidamente, né, de acordo com a necessidade, de perceber que a gente não tem intensivista em número e em qualificação suficiente. Enfim, a pandemia jogou uma luz, assim, um holofote em tudo que estava errado, né? Então, aquilo que as pessoas no dia a dia não tinham uma percepção tão nítida, ficou na cara de todo mundo. Então, e com uma sociedade mais informada, é difícil a gente aceitar que volte ao que era antes. Olha, eu posso falar, Brito? Deve. Eu acho que sim, concordo com tudo que a Silene coloca. Acho que o SUS, sim, sai mais conhecido, mais fortalecido, mas eu ainda tenho dúvidas se as desigualdades regionais que já existiam e que foram amplificadas durante essa pandemia serão corrigidas, ainda mais com o esfacelamento total que a gente viu desse Ministério da Saúde. Os melhores técnicos saíram ou foram deixados de lado, sem poder opinar. Então, assim, a gente tem um desmonte hoje nesse Ministério da Saúde, nas políticas públicas de saúde, na atenção primária à saúde, que também que poderia ter sido muito bem utilizada, a capilaridade que a gente tem no sistema de saúde brasileiro, a resposta a essa pandemia poderia ter sido muito melhor se a gente tivesse uma coordenação nacional que não teve. Então, assim, a gente poderia estar saindo muito melhor disso tudo se tivesse uma boa coordenação. O que eu acho assim, que teve de positivo e que deveria ser fortalecido, a gente teve, pela primeira vez, a iniciativa privada ajudando muito o sistema. O que todos pela saúde fizeram, né, durante essa pandemia, né, seja distribuindo oxímetro, por exemplo, para as unidades de saúde, máscaras, enfim, teve uma participação muito importante, assim, o setor privado acordou também para a importância de fortalecer esse sistema e ajudar esse sistema, né? A HC, por exemplo, a ampliação dos leitos do Hospital das Clínicas, né, foi graças a doações da iniciativa privada. Então, assim, acho que é um momento, sim, a gente tem um problema gravíssimo de coordenação, de política pública atualmente, mas eu acho que a sociedade, de uma forma geral, acordou para essa importância da gente, juntos, fortalecer esse sistema de saúde. Eu me permitiria acrescentar ao que vocês disseram, o fato de que talvez, né, isso é mais uma esperança, o Brasil acorde para o fato de que os países se dividem, na hora de ter poder, entre os que inovam e os que não inovam, entre os que têm ciência e os que não têm ciência, né? Porque a maravilha que foi ver uma vacina nascer
e ser entregue em poucos meses, veio acompanhada da demora, que teve também outras razões, de todos os países não geradores de conhecimento, que não houve países geradores de vacina, são países geradores de conhecimento. A vacina nasceu porque lá estava o conhecimento, não foi por nenhuma outra razão, né? E eu, nas minhas preces noturnas, de que inovação leia-se ciência, né? Seja melhor tratada, porque uma diferença competitiva, para usar a palavra da moda, uma diferença competitiva extremamente desfavorável para o Brasil hoje, não é a falta de ciência, é não fazer ciência podendo fazer ciência. Porque a gente é um país engraçado. A gente exporta cientistas da melhor qualidade e quando encontra eles lá fora, o sujeito diz, olha, eu só vim porque eu não aguentava mais faltar reagente no laboratório ou trabalhar com o teto por cair, ou um dia tem bolsa de estudo para o meu pesquisador, outro dia não tem. Então, o Brasil não é um caso de falta de ciência, o Brasil é um caso de desperdício de ciência. Né? O que Exato, e uma coisa que ficou evidente durante essa pandemia, Brito, que eu acho que assim, a gente via pensando em inovação, em indústria nacional e tal, a dependência, né, absurda que a gente está, né, de China, de Índia, enfim, de insumos. A gente viveu a falta de máscara, que, enfim, o início dessa pandemia mostrou o buraco que a gente está metido, né? Exatamente. Nós temos 56 minutos de uma conversa extremamente interessante por conta da Silene e da Cláudia, e eu fico, em nome da ANAP, extremamente agradecido à Silene e à Cláudia por compartilharem conosco experiências, provocações, reflexões. Nós vamos nos esforçar, enquanto ANAP, para que esse material possa chegar aos hospitais, aos estudantes de jornalismo, aos profissionais da área de saúde, porque não é possível que morram 600 mil pessoas, que um país e o mundo parem durante 1 ano e 4 meses, 6 meses, e aí, um determinado dia, as pessoas saiam como se nada tivesse acontecido. Né? A homenagem mais séria que se pode fazer ao que se sofreu é aprender alguma coisa com o que se sofreu. Né? Qualquer outra homenagem não deixa de ser um pouquinho hipócrita. Pode ser bem intencionada, mas é um pouquinho hipócrita. Se nada mudar depois de tudo que aconteceu, qualquer homenagem, repito, é muito bem intencionada, mas não é muito. Então, Cláudio... Brito, diga. Eu acho só uma coisa que eu gostaria de reforçar, um outro aprendizado é o seguinte: a gente viu que as principais vítimas dessa pandemia foram os doentes crônicos. Como a gente precisa investir em prevenção, em promoção e prevenção de saúde. Aí não tem sistema público, não tem sistema privado, é saúde. Então, assim, acho que a palavra de ordem tem que ser prevenção. A gente não pode estar com uma população tão doente, assim, doenças preveníveis, né? Doenças que podem ser prevenidas e bem tratadas e bem controladas. Nós vamos pedir licença para a Folha e para a Veja e vamos ter que fazer aqui uma edição mensal dessa conversa, porque realmente são muitos assuntos. A gente não falou no fato, eu achei que você ia falar, tá? O efeito da desigualdade, né? Quer dizer, não há saúde com desigualdade. Né? Não é preciso pensar que o sistema sanitário resista à miséria, à subnutrição, etc. Enfim, seriam conversas ou serão para outros momentos. Silene, super obrigado pela tua gentileza, super obrigado por te ouvir, super obrigado, Cláudia, em nome da ANAP, obrigado e desistir jamais. Não. Tchau. Obrigada. Tchau, obrigada, Tchau, viu? gente. Tchau, gente.